A coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, o papel do CETRANS nos estados. Se você, assim como eu, não entendia muito bem como funcionava a integração dos municípios e o papel do CETRAN nessa integração e também na coordenação do sistema a nível estadual, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar. Bem, esse vídeo de hoje, obviamente, tem uma motivação a mais do habitual desses vídeos neste canal. É claro que há uma conexão, né? Eu fui recentemente empossado como conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito aqui do estado de São Paulo. Já iniciei o mandato, que é o biênio 2025-2026. E aí, a partir desse momento, eu fui começar a entender um pouco mais sobre a atuação do CETRAN, além daquela habitual informação que a gente recebe, tanto em estudos sobre o Sistema Nacional de Trânsito, quanto em atualizações sobre o sistema dentro de cursos de atualização de agentes, enfim. Não vejo isso como algo que tenha de fato uma grande informação sobre o CETRAN, os CETRANs, né, e o CONTRANDIF. No caso, o CONTRANDIF é um pouco diferente, porque lá existem regiões administrativas e não municípios, no Distrito Federal, mas aqui eu vou focar mais nos CETRANs de fato. Então, para você entender, a gente vai destacar o papel crucial dos conselhos estaduais de trânsito na coordenação das ações de trânsito em nível estadual, com olhar especial para as diretrizes estabelecidas nas resoluções 811 de 2020 e 901 de 2022, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para a gente entender o funcionamento, mais ou menos ali, num olhar voltado ao município, o que o CETRAN tem para o município. E essas resoluções são peças fundamentais para entendermos como os CETRANs atuam junto aos municípios para garantir um trânsito mais eficiente e seguro para todos. A coordenação estadual pelo CETRAN sob a ótica da Resolução 811. A Resolução 811 do CONTRAN estabelece procedimentos para a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. É ela que diz quais são os itens necessários para que faça a integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito. Nesse contexto, o CETRAN desempenha um papel central como um órgão de supervisão e coordenação em nível estadual. De acordo com essa resolução, o CETRAN tem algumas responsabilidades, porque ele é quem faz essa intervenção pelo município ao CONTRAN e à SENATRAN. Quais são as responsabilidades do CETRAN com base na Resolução 811? Orientar e credenciar os municípios. O CETRAN, ele é o responsável por orientar os municípios sobre os requisitos e procedimentos necessários para a sua integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Isso inclui o credenciamento dos órgãos e entidades executivas de trânsito e rodoviários municipais. Isso significa que, além de orientar como fazer a entrada do município no Sistema Nacional de Trânsito, ele também é responsável por pegar a documentação desse município, avaliar, e aí a gente já vai falar sobre análise e aprovação, vai analisar e aprovar toda a documentação do município, plano de integração, para que, verificada essa documentação, verifique se atende aos critérios mínimos estabelecidos pelo CONTRAN e pelo próprio CETRAN. Existem alguns estados, como, vou dar aqui exemplo, o Mato Grosso do Sul, que têm normativa, porque o CONTRAN delegou isso também aos CETRANs, que a nível estadual também possa se colocar como normativo. Então, o CETRAN pode criar algumas regras estaduais
para que se integre e se opere o trânsito ali através dos municípios. O CETRAN do Mato Grosso do Sul, como eu citei, tem uma normativa de homologação de curso de formação de agente de trânsito e autoridade de trânsito, o curso de atualização de agente de trânsito e agente da autoridade de trânsito, onde todo o curso deve ser passado pelo CETRAN Mato Grosso do Sul para sua homologação. Então, essa é uma regra estadual, uma normativa estadual que o CETRAN do Mato Grosso do Sul estabeleceu no estado do Mato Grosso do Sul. Então, é possível que os CETRANs eles façam normativas estaduais para que haja uma regulamentação estadual com relação a essa municipalização. Após a integração, que aí o CETRAN avaliando, encaminha para o CONTRAN, junto com o CONTRAN e a SENATRAN, emite a portaria de integração e homologa a documentação do município, aí a gente tem a parte de acompanhamento e avaliação. Após essa integração, o CETRAN ele continua acompanhando e avaliando a atuação dos municípios perante o Sistema Nacional de Trânsito, garantindo que normas e procedimentos sejam cumpridos. Ou seja, cabe ao CETRAN que faça essa avaliação se tudo aquilo que o município deveria estar realizando está de fato, principalmente no que tange à atuação mínima necessária para a municipalização e se está ocorrendo de acordo com o que o plano de municipalização levado ao CETRAN pelo município está sendo executado. E também faz a intermediação dos órgãos integrantes, entre os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito a nível estadual e também a nível federal e também a nível estadual. Então, o CETRAN, ele, por essa intermediação, ele é um grande articulador do município, entre os municípios, para que essa integração ela seja de forma mais natural, mais fluida possível e faça essa troca de experiências. Então, a relação direta entre os CETRANs e os municípios, conforme a Resolução 811, é fundamental para assegurar que a integração ao Sistema Nacional de Trânsito seja realizada de forma padronizada e eficiente em todo o Estado, garantindo o cumprimento das leis e normas de trânsito em todas as esferas. Tá certo? Então vamos lá. Daqui para frente, o que cabe também ao CETRAN? A integração municipal ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme a Resolução 811. Ainda falando sobre essa resolução que fala, é a mais recente, que fala sobre quais são as etapas que o município deve seguir para se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito. A Resolução 811 também detalha o processo pelo qual os municípios podem se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito. O CETRAN, nesse contexto, ele tem um papel fundamental e ativo em orientar e fiscalizar esse processo. As modalidades de integração, como estruturas próprias, consórcios ou convênios, devem seguir as diretrizes da Resolução 811 e serem aprovadas pelo CETRAN do seu respectivo estado. Dito isso, com base na Resolução 811, o CETRAN é responsável também por disseminar as diretrizes dos requisitos técnicos, administrativos e legais para a integração. Então, o CETRAN também tem essa responsabilidade de informar aos municípios que estão adentrando ao Sistema Nacional de Trânsito os requisitos técnicos, administrativos e legais. Prestar suporte técnico, deve oferecer apoio técnico aos municípios durante o processo de integração, auxiliando esses municípios na elaboração de seus planos e na implementação de seus sistemas. Faz parte dessa demanda com base na Resolução 811 do CETRAN. Verificar a conformidade, fiscalizar os municípios, verificar se eles estão cumprindo os requisitos estabelecidos, os requisitos mínimos. E aqui eu vou elencar os 5 requisitos mínimos que o órgão de trânsito municipal deve atender para atingir aí sua homologação como integrante do Sistema Nacional de Trânsito. Precisa ter, no mínimo, esforço legal, que é a fiscalização e operação, precisa ter educação para o trânsito, precisa ter engenharia de tráfego, precisa ter JARI,
precisa ter estatísticas sobre sinistros de trânsito e estudos sobre eles. Então, esses 5 é o que o manual de municipalização e também a resolução 811 pede como mínimo necessário para que se integre, se municipalize o trânsito. Então, eles também verificam essa conformidade e regularizar as situações daqueles que, de repente, não tenham essa conformidade de acordo com a resolução 811 e o manual, o guia de municipalização, o CETRAN, com base na resolução 811, deve orientar os municípios a regularizar a situação dentro dos prazos estabelecidos. Então, basicamente, a resolução 811, ela enfatiza a importância da adequação contínua dos municípios às normas do Sistema Nacional de Trânsito, e o CETRAN é o órgão encarregado de garantir que essa adequação seja mantida. O que mais que a gente pode falar sobre o CETRAN? E aí a gente vai entrar numa outra resolução, deixando também não só a resolução 811, mas outra resolução que fala sobre a demanda do CETRAN. E aí a gente vai entrar na resolução 901. Então, o que é a junção dessas duas? Comunicação e gestão de dados sob a perspectiva das resoluções 811 e 901. As resoluções 811 e 901 do CONTRAN abordam também o papel do CETRAN na comunicação e gestão de dados do trânsito. A resolução 811, ela vai falar sobre a integração, mas também vai dizer sobre a necessidade de fluxo de informação entre os municípios, o sistema estadual coordenado pelo CETRAN, para que posteriormente, através da resolução 901, fale sobre a disposição dessas informações do CETRAN para a unidade federativa, o órgão máximo executivo de trânsito, que é a Senatran. E aí, o que temos nesse sentido como base, como fundamental para o CETRAN? O CETRAN, em consonância com essas resoluções, tem a função seguinte. Primeiro, centralizar os dados. Então, ele vai pegar, por exemplo, o Estado de São Paulo, que tem 645 municípios, um pouco mais de 380 já integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, e ele vai atuar como ponto central para o recebimento e organização dos dados de trânsito gerados pelos municípios integrados. Então, ele é o centralizador estadual, recebe todas as informações. E aí, posteriormente a isso, ele vai promover o intercâmbio dessas informações. Então, ele vai coordenar o fluxo de informações entre os órgãos municipais e estaduais, garantindo a sua atualização e a consistência desses dados, para que a gente tenha dados unificados. Então, isso também faz parte da atribuição do CETRAN. Depois, por fim, e aí, por fim, no caso aqui, desse estudo que a gente está fazendo aqui, dessa análise que a gente está fazendo, ele deve garantir a transparência desses dados. E aí, essa transparência tem que ser assegurada na gestão e divulgação dos dados cadastrais, seguindo diretrizes estabelecidas nas resoluções. Ou seja, a correta gestão e comunicação de dados, conforme preconizam as resoluções 811 e 901, são essenciais para o planejamento das ações de trânsito mais eficazes para a segurança viária. Tá certo? E aí, é só isso? Não. Eu diria para vocês que nesse caso que a gente vai falar um pouco agora, é o mais importante, na minha visão. E a minha visão como agente de trânsito do órgão onde eu trabalho, que eu tenho orgulho de dizer que é um órgão de trânsito referencial a nível estadual, que a gente tem assim uma consolidação muito bacana sobre as atuações de um órgão de trânsito, e a gente pode dizer hoje que nós somos um órgão municipal de trânsito, é a municipalização de trânsito e não só a integração, que para mim a municipalização é tudo que tem o trânsito, eu pego e coloco sob meu guarda-chuva, e quem agora vai coordenar isso aqui a nível municipal é o órgão. E o que é isso que eu estou querendo dizer? Pois bem, essa é a inspeção e fiscalização à luz da resolução 901. O que a resolução vai dizer sobre essa
fiscalização, essa inspeção. A resolução 901 do CONTRAN, ao tratar da questão da fiscalização e inspeção, ela traz ao CETRAN a obrigatoriedade, digamos assim, na fiscalização e na inspeção dos municípios através dos CETRANs. E aí, o que a gente tem com isso? O CETRAN tem um papel de supervisão. Ele é o coordenador do sistema a nível estadual e ele também tem papel de supervisão nas ações do município. Então, com relação a essa fiscalização, essa inspeção, garantindo ali que os órgãos ajam de acordo com o que demanda lá na resolução 811 e do próprio CTB, o CETRAN, considerando as diretrizes da resolução 901 e a necessidade de garantir a conformidade com o Sistema Nacional de Trânsito, ele deve realizar inspeções técnicas que podem ser realizadas a inspeções técnicas nos órgãos municipais, especialmente nos recém-integrados, para verificar o cumprimento das normas e procedimentos. E aí, dentro dessa inspeção, se verifica se desde o nascimento do órgão, desde a certidão de nascimento do órgão até os dias atuais, tudo está atualizado, está tudo sendo feito da forma correta, como no mínimo pede a resolução 811. Ele vai também priorizar novos integrados, obviamente, porque como recém-nascidos, a gente precisa dar uma atenção melhor aos novos. Então ele vai priorizar, de fato, nessas inspeções, os novos integrados, porque ele vai precisar dedicar uma atenção especial a esses municípios que, obviamente, acabaram de se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito, dando suporte para esses municípios, para que caso haja alguma irregularidade ou uma deficiência nessa municipalização, que o CETRAN possa dar esse suporte. Ele também vai acompanhar essa regularização, caso houver, porque aí é como se ele fosse um garantidor da qualidade. Então, ele vai fazer uma inspeção, vai fazer um relatório, digamos assim, nomeado vulgarmente por mim, como um relatório aqui de não conformidade. O relatório de não conformidade é da gestão da qualidade, mas não tem nenhuma legislação sobre o CETRAN falar de relatório de não conformidade. Mas, hipoteticamente dizendo, ele vai fazer um relatório de não conformidade e ele deve acompanhar posteriormente se essas não conformidades elas foram tratadas. Então, ele também vai monitorar essas ações dentro dos municípios e auxiliar para corrigir as não conformidades encontradas durante as inspeções. E se por um acaso houver aquilo que a gente chama de insistência pela falha, aí ele deve aplicar as consequências dessa falta de acerto, essa falta de ajuste necessária. Então, em casos em que o descumprimento seja reiterado, o CETRAN pode aplicar sanções previstas na legislação, e uma delas, que é a pior, de repente, a pior sanção que o CETRAN pode aplicar é a cessação deste credenciamento junto ao Sistema Nacional de Trânsito, é, tirando o órgão do Sistema Nacional de Trânsito, e aí ele não pode aplicar mais as autuações e fazer todo aquele trâmite que a gente já conhece. Então, é mais para a gente entender um pouco mais sobre a atuação do CETRAN perante aos órgãos municipais e entender que, como vimos nas resoluções 811 e 901 do CONTRAN, elas detalham e reforçam o papel fundamental dos CETRANs na coordenação do trânsito em nível estadual e na integração e supervisão dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. O trabalho dos CETRANs, em consonância com essas resoluções, é essencial para garantir um trânsito mais seguro, organizado e eficiente em todo o Brasil. Pois bem, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver algum outro tema que vocês tenham interesse,
que seja abordado neste canal. Fiquem à vontade em fazer comentários que a gente vai procurar atender da melhor forma possível. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e ter permanecido com a gente até o final e até o próximo vídeo.